Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Então, chegamos aqui. Chegamos a mais um programa na Web Rádio Estação da Luz, juntamente com a nossa querida Selenita e Nerivalda Lemos. Boa tarde, Selenita. Boa tarde, Renilda. Boa tarde, Nerivalda. E boa tarde a todos que estão aqui conosco para dividirmos essa nossa caminhada pelo aprendizado. Boa tarde, Nerivalda. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Renilda. Boa tarde, Selenita. E boa tarde a todos os internautas. Estamos bem. Maravilha. Então, sejamos bem-vindos a esta casa, a esse espaço. Agradecemos a quem abre suas portas para nos receber. Que Jesus abençoe e receba a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo que nós pedimos para que nossa querida Selenita possa fazer a prece inicial. Por favor, Selenita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa prece. Em nome de Jesus. Jesus, Pai. Jesus, Mestre. Jesus, Família. Estamos aqui reunidos, Senhor, para melhor meditarmos nos seus ensinamentos. Fica conosco, Pai. Ilumina as nossas mentes, abre os nossos corações, nos faça obedientes, nos faça disciplinados, nos faça seguidores fiéis de seus ensinamentos. Transformar em nosso coração, transformar em nossa mente e abre os nossos olhos para um caminho de luz, de paz, de fé, amor e caridade. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Estamos hoje no capítulo 14, intitulado Retorno, do livro E a Vida Continua, de André Luiz, com Chico Xavier, onde nós estamos buscando compreender. Ele nos fala como é do outro lado da vida, como é após a morte. Entendendo isso, com certeza, nós estamos nos preparando para desencarnar bem. Essa é a grande proposta. Desencarnar bem. Nós estamos buscando esse entendimento para chegarmos no mundo da verdade na condição de espíritos melhores. Esse é o grande propósito. E assim, vamos então lembrar do que nós falamos no encontro passado. Talvez hoje, provavelmente, tenhamos novos amigos acompanhando o programa, e aí para eles se situarem. Nós, no encontro passado, falamos sobre o que, Selenita, no programa passado? Nós falamos numa visita permitida que os dois amigos, Evelina e Fantine, tiveram autorização para vir aqui ao mundo terreno, cada um para matar a saudade dos seus entes mais próximos, seus entes queridos.
Já fazem 2 anos que eles desencarnaram, que eles partiram para a vida espiritual, e todo esse tempo eles nutriam esse desejo, e agora foi concedido a eles irem fazer essa visita. Então, nós acompanhamos a vida deles, eles já aportaram aqui no Brasil, no estado de São Paulo, que é onde eles viviam, e é nesse ponto que estamos agora. Aquela expectativa por como será esse encontro, como esses entes queridos estão desde que eles partiram. E como foi, Nerivalda, para eles irem visitar a família? Como foi? O que foi que eles fizeram? O que foi que aconteceu? Eles se prepararam antes, né? E se encontraram com outro grupo de pessoas num transporte que foi levado por tipo uma caravana, né? Com todos que iriam visitar suas famílias. Mas eles se prepararam antes para que isso acontecesse. E A gente quer saber como foi essa preparação. Sim. Eles estudaram, participaram de todo um processo lá com Ribas, como orientação. Evelina e Fantini, eles, de certa forma, estagiaram com o ex-marido da Evelina, que desencarnado, para que ela se preparasse tanto, como é que se diz, preparasse em equilíbrio, né? Se mantesse equilibrada quando ela retornasse para visitar seus familiares, já que ela não saberia como seria, né? Porque ela imagina que vai encontrar uma coisa e poderá encontrar outra. Mas ela está numa expectativa que pode trazer ela uma decepção. Então, ela foi preparada justamente para essa emoção. O que é que você acrescenta, Narival ou Selenita? Sim, que a senhora Evelina, ela criou uma expectativa fantástica na mente dela, desse encontro, que seria um encontro de amor, e ela redescobriu dentro dela um grande sentimento pelo marido, que tinha ficado aqui encarnado, e ela acredita que ele também sinta falta da presença dela, que seja uma coisa recíproca. Então, ela está muito, muito, muito ansiosa. O Fantini tem um temperamento mais reservado. Ele também deseja muito ver a esposa dele, a filha dele principalmente, como foi a caminhada dela a partir de quando ele foi para o mundo espiritual, mas ele é mais contido. Então, ele demonstra uma ansiedade menor. Mas a senhora Evelina, ela até a roupa, ela arruma e pergunta se ela está bem, todos os detalhes nela para o que ela acredita seja um grande encontro. Ok. Para além disso, para eles fazerem esse retorno, visitar a família, eles precisaram conquistar bônus horas. E conquista bônus horas no mundo espiritual com o trabalho. Evelina foi trabalhar e Fantinha assessorava. Vamos lembrar disso. Ela foi prestar serviços junto a Túlio Mancini. E aí foi quando Ribas percebeu que todo o trabalho que ela havia feito com dedicação, com pontualidade, com comprometimento, ele chama atenção para isso. Tudo que ela fez não mobilizou a Túlio Mancini a mudar a sua atitude mental. Tudo para ele era Evelina, tudo para ele era Evelina. Mas, de qualquer forma, ele deixa claro que o que ela precisava fazer, a título de auxiliá-lo, ela fez. A questão que ele não recebeu, ele não movimentou nenhuma estrutura psíquica nem emocional para receber o auxílio dado por ela. E essa movimentação de Fantini e Evelina
em direção a Túlio Mancini, lhes concederam permissão. Foi o instrumento o qual permitiu que eles viessem visitar a família. Porque para qualquer ação se tem uma reação. E se eles desejavam estar na família, eles precisavam ter mérito para isso. E o mérito seria o bônus horas, seria o trabalho. Trabalho é importante. Muito bem. Dentro desse aspecto, nós ficamos nesse parágrafo, onde André Luiz diz assim: Evelina, que trazia a mente e o coração absorvidos pela imagem do esposo, em certo trecho do caminho, perfilou-se diante de Ernesto, qual se buscasse nele um grande espelho, e indagou com ternura ingênua que a opinião era dele, na posição de homem, quanto à apresentação dela. Queria estar nas mesmas características de simplicidade e bom gosto com que o marido estimava encontrá-la no refúgio doméstico. Sabia que a situação era outra. Serpa não lhe identificaria a presença. É bom nós entendermos isso. Por que é bom entender? Porque uma vez que adrentamos o túmulo, vamos assim falar, uma vez que passamos por esse processo, as pessoas que ficam, quando você retorna para uma visita, como é a situação de Evelina e Fantini, só vai vê-lo ou senti-lo quem tem a faculdade de ver. Por isso que Jesus disse assim, ó, quem tiver ouvidos que ouça, e quem tiver o olho de ver que veja. Então, é exatamente isso. Só quem vai ter o olho de ver ou os ouvidos para ouvir é que vai perceber a presença espiritual daquele ser. Sim. Ok? Por isso que ele diz assim, ó, sabia que ele não iria identificar a sua presença do ponto de vista material, tanto quanto lograria vê-lo. No entanto, ouvira dizer que as pessoas saudosas enxergam os amados distantes com os olhos da alma, qual se trouxesse um televisor na mente. Comentários? É a percepção, né? Nós não precisamos enxergar. Quem não tem essa capacidade mediúnica de enxergar, pode ter a percepção. Quantos têm a percepção de que está próximo um ente querido? Alguns sentem um cheiro, sentem através da energia, né? Sentem a presença através dessa percepção, que é uma capacidade de cada um, que nada tem a ver de médium, né? É uma capacidade mediúnica, porém é anímica, é do indivíduo. A capacidade de perceber. Mas essa percepção, Nerivalda, me parece que é uma coisa assim, muito sutil. Você falou uma palavra adequada, percepção. Mas a Evelina, parece que a expectativa dela vai muito além disso. Sim. Ela, embora ela saiba que ela está no mundo espiritual, que a matéria já não está mais com ela, ainda assim ela deseja os afagos, ela deseja o sorriso, ela deseja carinho, ela deseja tudo como se ela estivesse materializada, como se ela fosse materializar diante do companheiro. Sim. Sim. E há um momento em que ele diz assim, ó, no entanto, ouvira dizer que as pessoas saudosas enxergam os amados distante com os olhos da alma. Quase. Qual se trouxesse? Qualquer. Ainda que eu me perdi. Trouxesse
Um televisor. Não, tá nessa não. A palavra é qual, se trouxessem um televisor no pensamento. É essa questão que a gente quer chamar a atenção de quem nos escuta. Né? E já também mandando um abraço aqui para o pessoal que mandou pergunta para a gente. Deixa eu ver aqui, que foi a querida. Vamos lá. Mandando pergunta para a gente. Linda Batista, Recreio Rio de Janeiro. Márcio, o nosso querido Márcio Ventura, o nosso abraço. E o outro foi Jeremias Barreto, Centro São Paulo. Então, abraço para vocês que mandam pergunta para a gente. Muito obrigada, nós estamos em festa. O que a gente quer esclarecer com isso aqui? Trouxesse um televisor na mente. Porque muitas vezes, como diz os livros dos médios, todo aquele que sente em menor ou maior grau a presença dos espíritos, ele é um médium. E às vezes a pessoa está querendo enxergar com os olhos materiais. E não é exatamente assim. A gente vai perceber com os nossos sentidos, com o nosso corpo perespiritual. E é como se nós estivéssemos vendo uma cena na televisão, como ele coloca muito bem aqui. Como se fosse uma cena. Você está sentado e assistindo o filme. Exatamente assim. E aí, quando você... E ao perceber, você está vendo a cena e você assistindo. A maioria dos livros de Ivone Pereira do Amaral foram escritos dessa forma. Ela ia no mundo espiritual, assistia, via todo o processo, depois voltava e fazia escrita. Então, isso acontece, gente, com com a humanidade. Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica, não é um atributo, ou seja, não é um fenômeno ou uma potencialidade apenas dos espíritas. Pelo contrário, é de toda e qualquer criatura humana. É um ser pensante, não importa a filosofia religiosa que você expresse, não importa a escola que você frequenta, você pode sim apresentar características da mediunidade, porque são diversas. Quem tiver interesse para entender um pouco mais, tem um livro, ele é bem fininho, lê rápido, Mediunidade Sem Lágrimas, com uma linguagem muito simples. Tem um outro que a gente já chama atenção para o Livro dos Médios. Tem também o Estudando o Livro dos Médios, que são linguagem mais simplificada para a pessoa compreender. Então, são diversos tipos. Às vezes a pessoa sonha. O que é isso? Ela sonha o que vai acontecer. Então, é mediunidade da premonição. Às vezes ela pressente, sente calafrios, sente o desconforto. Então, quando ela começa a sentir essas coisas, ela já sabe que algo está para acontecer. Ou, naturalmente, um dos seus amigos espirituais lhe avisam. Como no nosso caso, os nossos amigos espirituais nos avisaram da morte de papai, com basicamente 10 meses de antecedência. Né? Então, a gente percebe que isso é algo perfeitamente natural. E chegou o momento, Nerivaldo e Selenita, de nós naturalizarmos isso. A mediunidade não é nada de sobrenatural. É algo natural da criatura humana, porque o próprio Cristo disse, palavra crística, tudo que eu faço, vós podeis fazer. É o único profeta que diz isso para nós. As maravilhas todas que ele fizera, que nós temos notícia, né? Ele deixa claro que nós podíamos fazer. Ao mesmo tempo que ele traz a sua magnitude, ele também nos empodera. Sim. Ele diz, mobilize o poder que você tem. Que poder é esse que a mediunidade nos traz? São os nossos dons. E precisamos usar esses dons a nosso favor. E, naturalmente, ajudando a dezenas de pessoas. Então, é isso que ele traz. Se Caio tivesse emoções e ideias concentradas nela, certamente ele registraria os afagos, ainda que para ele tudo não passasse de simples memória. Sim, isso mesmo. Quem quer falar? Quantas vezes nós que temos familiares, né, no mundo espiritual, eu, por exemplo, de vez em quando, eu sinto saudades do meu pai, né? De uma hora para outra. Eu sinto
estou fazendo alguma coisa e penso na minha irmã, que desencarnou tem poucos anos. Então, com certeza, ela também está em pensamento conectada comigo ou com qualquer outra pessoa da família. E a gente sente, nós sentimos. Tem pessoas que sentem o cheiro do perfume, né, que a pessoa usava. E eu sinto saudades. Às vezes a gente sente aquele afago no coração, aquele aperto gostoso. Não é de lamentação, mas é de saudade mesmo, de uma hora para outra. Então, isso é a nossa conexão. Isso todo mundo sente. Não precisa ver para saber, né? Selenita, algum comentário? Não, não, eu não sou beneficiada com essa sensibilidade. A minha saudade é só minha saudade mesmo, eu não vejo as pessoas queridas que já se foram, sei que podem estar por perto, e eu fico muito grata, mas não percebo, não tenho sensações no momento que indiquem que a pessoa está aqui. Eu sei que são racionalmente. Então, eu não tenho, Nerivaldo, assim, um depoimento bonito como o seu para dar, não. Mas acredito e conheço muitas pessoas que são dotadas dessa sensibilidade e isso as deixa muito feliz. Porque, por exemplo, quando eu perdi minha mãe, a imagem que eu tive foi um bando de pássaros que passaram assim no céu e eles foram sumindo. Então, foi a ideia que eu tive, que ela também estava assim, indo até desaparecer, até um dia que a gente possa encontrar. Mas você veja, tudo assim muito racional, a saudade e o raciocínio. Mas não tive percepções assim, desse jeito, não. Uhum. Ok. Então vamos lá. Você continua aí, por favor, Selenita? Sim. Se Caio tivesse emoções e ideias concentradas nela... Ernesto riu-se. Ernesto riu-se ao ouvi-la e elogiou-lhe a perspicácia. Mas só um minutinho, Selenita. Selenita, só um minutinho. Isso também é interessante a gente trazer à tona, porque para que Caio que a gente leu isso antes, mas eu ia comentar e esperei que vocês comentassem. Para que Caio percebesse a presença dela, ele precisava estar nessa mesma vibração, né? Sentir sua falta, pensar nela, lembrar nela de alguma forma, o que certamente nós sabemos que não vai acontecer, porque Caio já troquei você por outra e não estou arrependido. Ele já até tinha trocado antes, né? Exatamente. Então, para ele, a vida continuou mesmo. Com certeza. E ela, nesses 2 anos, teve muitas reflexões até chegar a essa conclusão, que é essa pessoa que ela quer como companheiro, coitada. E o companheiro já saiu pela frente. Assim, o que é mais interessante dentro da proposta é que Ribas o tempo inteiro chamando a atenção dela. Sim. Ernesto chega a falar isso com ela. Se do mesmo jeito que ela didaticamente tentava ventilar, levar luz à mente como é o nome do namorado? Mancini, Túlio Mancini. Pois é, do mesmo jeito que ela não bateu de frente com ele, ela ia sutilmente para que aquelas ideias fossem penetrando na mente dele e ele fosse se apossando das ideias, evoluindo, o que não aconteceu. E aí o Fantini fala para ela, veja a sutileza dele, a elegância dele. Será que Ribas também, nas conversas que ele tinha conosco, ele não estava subliminarmente nos ensinando
nos preparando, nos transformando, não é? De uma maneira muito sutil, muito elegante, mas muito acertada. Aham, aham. É por isso, Selenita, que às vezes é porque assim, a criatura humana, nós fazemos assim, porque fulano é grosso. Não, às vezes a pessoa, Nerivalda, precisa desse choque de realidade. Porque você vai falando, falando, sabe, com aquela mansuetude, aquela coisa, e a pessoa não consegue entender. Aí quando você chega assim, dá uma aquela. Aí ela então vai acordar. Sacudida. Para entender. Eu me lembro muito bem, uma certa feita, o nosso projeto recebeu uma equipe de uma determinada escola, e essa menina, ela reclamava de tudo. Era filha única, é filha única, uma menina linda, linda, mas assim, crescida, ela tinha em torno dos seus 14, 15 anos, e quando ela viu a realidade das crianças, das pessoas que de fato precisavam, que passavam realmente necessidade, ela chegou assim, conversando comigo, ela fez assim: que bom que eu vim aqui. Estando aqui hoje, eu tive um choque de realidade, porque eu sou uma pessoa que faço isso, faço aquilo, para dizer as coisas que ela não valorava, as coisas que a mãe dela trabalhava, laborava para dar, para que ela tivesse do bom e do melhor, e para ela ainda assim estava ruim, e ela sempre reclamava. Então ela disse que a partir daquele momento ela ia mudar de atitude, ia mudar de vida. Hoje a menina continua bonita, hoje é atriz, né? Faz um trabalho bem bacana. Saiu um grupo daqui, um ônibus daqui de Pojuca, foram assistir uma peça que ela fez lá, eu não sei qual foi o teatro que eles fizeram, que ela apresentou, mas foi um grupo daqui, inclusive uma das professoras dela foi assistir isso. Então, a gente percebe que é importante esses jovens, as pessoas, terem acesso a este campo de uma realidade mais crua, né? Para que eles, então, percebam que as coisas não são assim, tudo indo, tudo de bem, estamos de bem com a vida, assim, mas não é essa simplicidade, como posso colocar, meu Deus, no sentido de, porque o que eu tenho aqui está ruim, para o outro também. Não, a sua realidade é uma, do outro é outra. O que você tem aqui pode ser que aquele ali na frente não tenha. Valoremos o que nós temos, não importa o que seja. O que você tem, uma casa, uma choupana, agradeça a Deus pela sua casa. Se você tem um Fusca velho, agradeça pelo seu Fusca. Mas se você também já tem uma BMW, você já tem um carro do ano, também louve a Deus por isso, porque são dádivas divinas que nós alcançamos, e se parabenize por isso. É importante. Narivalda, você continua a leitura, por favor, querida? Ernesto riu-se ao ouvi-la e elogiou-lhe a perspicácia. Fitou-lhe o penteado e o rosto. Pediu reajuste nas dobras do vestido e aprovou os sapatos, a afeição de um pai, encorajando a filha para a exibição num baile de debutantes. Depois, acusou-a com graça, asseverando que lhe toava bem tão alta demonstração de coquetismo. A senhora justificou-se, assegurando-se convencida quanto às preferências do esposo. Ambos, em suave tete-a-tete, já pisavam o bairro do Ipiranga, onde Evelina esperava encontrar o companheiro na mesma casa que lhe fora teatro à aventura. De chofre, eis que se lhe transfere a alegria para a inquietação. À medida que se avizinhava do ninho antigo, oprimia-se-lhe o peito, mesclava-se-lhe o regozijo com imprevista angústia. Se Caio não estivesse na altura em que ela o situava, amoroso e fiel, a dúvida cravou-se-lhe no espírito, como um estilete envenenado que lhe varasse as entranhas. Comentários. Quer dizer, ela estava toda empolgada, porém teve um momento de ansiedade, né? Aquele momento que fica, aí veio a dúvida. Será, não será?
Mas esse momento é só pela ansiedade dela. Não que ela acredite realmente que ele está diferente do que ela espera. Mas foi um estado mesmo de ansiedade. E ela se arrumando toda, se perguntando como é, né? A Fantine, como é que ela tá, como é que ela não tá, agindo como se Caio fosse realmente vê-la e se fosse sentir a mesma coisa, se fosse recíproco os sentimentos. Selenita? Mas, né? É verdade. Ela não se preparou para outra situação que não fosse encontrá-la à espera dela. Agora ela teve um lance assim de realidade, mas ela teve um tempo enorme se preparando para vir. E em nenhum desses momentos essa dúvida tomou conta dela. Ela veio com essa expectativa de que ela ia encontrar Caio e que eles voltariam a formar um casal. Então, esse momento de lucidez foi assim, acredito que passageiro, só que no momento em que ela já não pode mais mudar a trajetória. Agora ela já está aí, na casa que era deles, era no passado, diante do cenário onde tudo vai se desenrolar agora. Eu não diria ansiedade. Diríamos o seguinte: o seu espírito estava antevendo os fatos, né? Antevendo o que provavelmente poderia acontecer. Diante disso, nos deixa uma grande lição, Selenita, Nerivalda e nossos internautas. Que lição é essa? Tenhamos sempre o plano B. Preparamos, para tudo bonitinho, ok. Mas se porventura algo como nós planejamos não aconteceu, você tem um plano B para que ele entre em ação. Eu estou com situação aqui. Amanhã nós vamos ter a Feira de Livros aqui na praça. Amanhã, 28 e 29 de março de 2026, uma Feira de Livros. E então, estamos com o som. Só que eu estou sentindo, sabe, aquela coisinha assim, como que... e estou procurando um plano B para o som. Porque se porventura a criatura com quem eu ajustei, ele der alguma ré, eu tenho um que vai engatar primeiro e vai chegar. Você está entendendo? Então, é importante nós termos esse ponto de vista e ficarmos atentos para essas situações, para não passarmos por constrangimentos dolorosos diante do público, diante de fatos que a gente possa contornar antes. Agora, estou vivendo outra situação. Eu tenho três seguranças. E hoje eu não tenho nenhum para ir ficar lá no bazar, porque ele pernoita de hoje, de 5 da tarde até 5 da manhã. Às 5 da manhã nós chegamos, tomamos conta do bazar, então ele segue viagem. E eu estou sem nenhum deles hoje. A gente está tentando aqui achar uma outra pessoa para ficar, porque ele chegou agora, ou avisou agora de manhã, então para você avisar agora de manhã, para conseguir uma pessoa para tarde, é extremamente desafiador. Então, deixa para a gente essa lição do plano B. Continue você, Selenita. Ernesto, você tem alguma intuição quanto ao que nos espera? Imagine, ela é ótima. Imagine você que justamente agora estou amedrontada, tenho as pernas bambas, emoção. A ingenuidade de Evelina é algo assim que chama atenção, né? Ela tem uma ingenuidade pueril, que realmente não tinha nenhuma preparação para o mundo da verdade. Sim. Nenhuma. É como se ela tivesse sido criada, aqui falam assim, numa espécie de bolha, né? Onde nada poderia lhe tocar, ela não tinha acesso a essas realidades mais reais. Realidade reais, essa é boa. Realidade assim mais dura, eu quero dizer, nesse sentido. Não teve muita experiência. Essas experiências um tanto desafiadoras,
Sim. Essa expressão que a gente quer apresentar. Então, é algo que precisa chamar a atenção da humanidade. Acorda a humanidade. Somos seres eternos. E na condição de seres eternos, esse corpo nós vamos deixar aqui um dado instante. É preciso acordar para essa verdade. Continue, Selenita. Que mais? Fantine deitou um olhar de funda gravidade para a companheira e glosou. Evelina, você recorda nossas lições para Mancini? Como não? Como não? Mas que tem isso a ver com o nosso problema? Meditemos. Por meses e meses temos falado a Túlio, você de modo especial, relativamente às coisas da alma. Abnegação, compreensão, serenidade, paciência, ensinamentos dados e recapitulados, ilações e repetições. O que você percebe aí, Selenita, nesse parágrafo? Ele já está querendo preparar o coraçãozinho dela para o que possa acontecer. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem essa maturidade que você falou há pouco, que nós temos que desenvolver, maturidade que a vida desenvolveu nele. Então, ele não está indo assim, mergulhando de olhos fechados. Ele está indo com olhos abertos. Eu gostaria muito, eu queria muito, mas possa ser que não seja bem assim. Aí está ele assim, ó, muito elegantemente como ele é, passando umas gotinhas de bom senso para ela. Você, Nerivalda? É isso mesmo, né? Porque eles tiveram toda uma preparação e ela não consegue entender que a preparação não foi só para ela trabalhar com o Túlio, não é isso? Trabalhar com Túlio, tentando ajudá-lo, mas era também para se auto-preparar, se ajudar. Né? Se Outro aspecto, terminou, né? Um outro aspecto, meninas, que ele traz aqui nesse parágrafo é o índice extraordinário de paciência dele para com ela. Porque outro já tinha dito algumas coisas para ela, para que ela, sabe? Mas a sensibilidade, a gentileza, a delicadeza e principalmente a paciência de Fantine para com Evelina é algo admirável. Porque nada é por acaso, né? Pois é, ele nos deixa essa lição de paciência. Bom, diante dessa paciência do nosso querido amigo, vamos dar uma paradinha aqui e vamos então às perguntas de Márcio, a pergunta dos nossos amigos que fizeram para nós deixarmos Jeremias e também de Linda. Jeremias pergunta assim: no plano espiritual, todos sabem quando vão reencarnar mais uma vez? Ele faz duas perguntas. Vamos primeiro responder essa. Todos sabem quando vão reencarnar mais uma vez? Selenita. Quando eles já vão reencarnar, eles sabem sim, até porque estão convidados a participar do planejamento. Mesmo os mais rebeldes, que não querem nem saber de planejamento nenhum, mas são convidados. Então, todos ficam sabendo, tem esse aviso prévio, você está aqui por tal razão, porque você está prestes a retornar para mais um estágio na vida terrena. Então, a resposta é sim. Uhum. Você, Selenita? Nerivalda. Nerivalda, pode falar, Nerivalda. Pelo que a gente tem visto e estudado, eu acredito que nem todos, viu? Nem todos sabem quando. Nem todos, né? Tem a maioria, na realidade, nem quer, né? Aqueles que estão um pouco mais evoluídos, eles até participam desse processo, de toda a preparação, de todo o processo, de quando vai fazer isso, de como deve ser feito, e até anseia para que isso aconteça. Porém, tem alguns irmãos que não querem reencarnar, né? Alguns
cada um com seu motivo particular. Mas saber exatamente o dia, acredito que nem para todos, só para aqueles que são mais evoluídos, porque conquistaram isso, né? Conquistaram esse direito de Aham. saber. Muito bem, muito bem. De fato, Nerivalda, é, ele fala assim: todos sabem quando vão reencarnar mais uma vez? Nem todos. Nós estamos no programa Alô Jovens, Jeremias, dia de quarta-feira, às 20h40 da noite, e aí nós falamos lá sobre isso. Sergismundo, ele sabe que ele estava reencarnando, mas há espíritos que, em função do seu estado psíquico, não tem condições, é o que nós chamamos, a literatura espírita chama de reencarnação compulsória. Reencarna compulsoriamente, porque ele não tem como participar do seu processo. Então, espíritos mais caminhados, espíritos abnegados, que têm afeto e pela misericórdia divina por aqueles seres, eles então acolhem e o processo da reencarnação, para eles, é uma medicação. O caso do pai de André Luiz, no livro Nosso Lar, ele vai reencarnar como um remédio para conseguir sair do assédio psíquico daquela que ele prometeu 1000 coisas e nada fez. Então, ela o assediava, ela o assediava o tempo inteiro. Ele vai reencarnar compulsoriamente para ter essa melhora. E quem vai acompanhar todo esse caminhar, todo esse movimento, é justamente quem for a sua esposa na última encarnação, que é a mãe de André Luiz. Então, nem todos têm condições, nem todos sabem. Só os espíritos mais caminhados que têm essa condição. Os que vivem em tormentos ou num estado mais inferiorizado, eles muitas das vezes, não participam do processo. Aí ele pergunta novamente aqui, ó, quem é que programa essas reencarnações? Se eu tenho capacidade, posso fazer sozinho? Os que são os técnicos espirituais. Vamos com calma, vamos com calma. Mas por aí, pode falar, Nerivalda. Quem é que programa Sim. essas reencarnações? Essa programação é feita pelos irmãos que estão no degrau um pouco mais acima, né? Que são responsáveis por, digamos, aqui como tem os geneticistas, que fazem toda aquela programação com os pais que querem engravidar, querem dar vida a uma criança, tem o geneticista lá, do outro lado tem os irmãos responsáveis por todo esse processo. Agora, quem decide ou não vem do alto, né? A solução. Quem vai, quem pode, quem não pode, é pedido uma permissão, porque tudo tem que ter uma permissão, né? Para reencarnar, e o desencarne já tem a programação, já é outra coisa. Mas para reencarnar, tem toda uma programação, uma permissão para que isso aconteça. Se fosse Selenita? assim, Sim, é como a Nerivalda disse, os irmãos já mais desenvolvidos, já mais evoluídos, eles estão sendo mentores dos mais novatos, né? Então, esses daí, nesse papel de monitores, de mentores, eles acompanham e eles sentam e fazem toda essa programação com os seus tutelados, né? As equipes, elas estão destacadas, as pessoas estão destacadas, os espíritos estão destacados para serem tutelados como Mancini e como Fantine e Evelina tiveram mentores desde que chegaram, mesmo que eles foram degrau a degrau mudando, mas eles foram tutelados desde que chegaram. Então, essa definição faz parte de todo um planejamento geral e cada tutor acompanha esse planejamento geral e vai orientando e conduzindo seus tutelados para a reentrância no mundo material. O Jeremias, para além do que as meninas disseram, acontece o seguinte: cada caso é um caso.
e sempre gosto de falar aqui, Selenita, Nerivalda, os nossos internautas, a ciência espírita, ela não é uma ciência exata. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. Vai ser 4 em qualquer lugar do mundo. Na ciência espírita, cada caso. O caso de Selenita é um, o caso de Nerivalda é outro, o caso de Renilda é outro. Não será igual. No livro Missionário da Luz, capítulo 13, Alexandre vai dizer assim, ó, nenhuma reencarnação ou nenhum desencarne é igual. Nenhum. Ele deixa isso claro lá. Então, observe, quem programa isso? Primeiro, quem decide reencarnar é a criatura. É o espírito que, vendo a sua necessidade, ele decide reencarnar. É o caso, voltamos, o Jeremias, sugerimos que você leia o capítulo 12 e 13 do livro Missionário da Luz. Ali eles explicam numa riqueza de detalhes maravilhosa. Admirável, admirável. Leia esses 2 capítulos. Então, observe. Sigismundo decide reencarnar porque ele percebe a sua necessidade. Ele desejava galgar mundos mais evoluídos, porém, existia no seu perispírito digamos assim, uma cláusula, ou mais simplificado, uma manchinha, e essa mancha lhe impedia dar novos passos em direção ao mundo mais evoluído, em função do que ele havia feito. Leia lá o livro, que vai saber o que foi que ele fez. Percebe? Logo, o C decide. Isso para quem tem condições de decidir. Quem não tem, como nós afirmamos ainda há pouco, vai compulsoriamente. Tá? Quem tem, percebeu? Preciso reencarnar. Preciso tratar essa mazela. Pronto, veste o corpo de carne. Quem não tem, vem de forma compulsória. E aí, capacidade para fazer sozinho, querido, nós não temos. A gente, de alguma forma, precisa desse auxílio. Apesar de que, no processo reencarnatório, mesmo de espíritos evoluídos, porque Maria ou Sofia, quando está no processo de vestir o corpo de carne para vir ser a mãe de Jesus, ela vai... amigos espirituais vêm auxiliá-la. Tanto quando ela chega, é lindo, gente, é muito lindo. Ler, estudar é a coisa mais maravilhosa que existe nessa face da Terra. Estudar é lindo demais. Então, quando ela decide vir, quando ela diz sim ao convite, porque ela foi convidada, quando ela diz sim ao convite, ela também é auxiliada. Ela tem muitos amigos para auxiliar. Como André Luiz vai dizer que Segismundo estava na sala com 100, gente, 100, 100 espíritos ali junto a Segismundo para o processo dele vestir essa roupa de carne. Então, a gente não faz isso sozinho. A gente tem os técnicos que vêm nos auxiliar nesse processo. Tá bom? Eu lembro também no processo da reencarnação de Francisco de Assis. Francisco de Assis, nessa movimentação. Isso é para espírito desta ordem, meu Deus do céu. Que bom que Jesus disse que tudo que ele fez nós podemos fazer. Porque quando a gente percebe Francisco de Assis, ele em processo para reencarnar, e ele continua trabalhando, gente, é maravilhoso. Leia um livro, Miramês, Francisco de Assis. E ele vai trabalhar, ele vai chamar outras comunidades para vir para Assis, para poder, então, ajudá-lo na sua tarefa. Já tinham reencarnado 200 espíritos que queriam ajudá-lo. E mesmo ele, nesse processo de reencarne, é isso que eu quero chamar a atenção, ele continuava trabalhando, organizando toda a região que ele iria reencarnar. Então, a gente deixar claro para você, Jeremias, que tudo vai depender da evolução daquele espírito. Tá bom, querido? Aí você pergunta, os que são os técnicos espirituais, sim. No mundo espiritual, Jeremias e todos os nossos internautas, eles são criteriosos para termos técnicos naquilo que vão fazer. Não é assim, Nerivalda? Com certeza.
Com certeza. Enquanto nos centros espíritas, nós estudamos para quê? Para nos prepararmos para auxiliar os outros, os irmãos que estão lá na outra dimensão, necessitados de socorro, de auxílio, também para se preparar para reencarnar. Então, tem centros espíritas que trabalham nessa parte. Então, nós servimos de instrumentos, não é? Estudamos, porque também não podemos participar desse trabalho sem estudar. Tem que se preparar, tanto lá quanto cá. E aí, Selenita? Sim, pois é. Nós vimos isso, que as habilidades adquiridas não se perdem, né? Mesmo que fiquem adormecidas ou semi-adormecidas na nossa passagem por aqui, mas retornando, nós retornamos e encontramos toda a nossa bagagem, a nossa esfera. Então, são pessoas que têm um lado profissional acentuado e, como a Nerivalda disse, técnicos preparados e que desenvolvem esse trabalho com muito interesse e dedicação e, com isso, vão também se desenvolvendo, da mesma forma que numa escala muito menor, na doutrinária. A gente esclarece para o irmão que chega aqui confuso, aturdido, mas a gente aprende tanto ali naquele momento também, né? Nós estamos dando uma pequena ajuda para eles, e eles estão nos ajudando enormemente. Então, do mesmo jeito, os técnicos lá são muitos e todos dedicados a ajudar e a crescer. Vamos lembrar que no próprio livro E a Vida Continua, André Luiz com Chico Xavier, nesse livro, Evelina e Ernesto Fantini, eles foram se preparar. Eles foram fazer um curso, um treinamento para poder ajudar a Mancini. Lembram disso? Sim. Então, para tudo que nós vamos fazer no mundo espiritual, existe uma preparação. As pessoas que muitas vezes aqui no nosso planeta acham, pode ser de qualquer jeito, não pode. É por isso que nós estamos empreendendo o treinamento para palestrantes espíritas, que vai acontecer agora, 31 de maio de 2026. Para quê? Para termos mais pessoas treinadas, para ter essa parte técnica, para trazer uma exposição com leveza, com alegria, trazer Jesus de forma leve e com muito entusiasmo. Por esse motivo que a gente empreende o trabalho. Porque não é de qualquer jeito. Não, porque eu já... Mesmo assim, aquelas pessoas que já fazem há muito tempo, venha fazer uma troca, venha trocar com a gente. Venha trazer a sua experiência e a gente vai aprendendo. Eu confesso a vocês que ainda hoje, quando eu sei que tem algum treinamento para palestrante, onde for, dá para mim ir, cabe na minha agenda, eu estou participando, porque quanto mais aprender, melhor. E aprendizado nunca é demais. Na verdade? Exato. Muito bem. Então, nós sabemos que temos muitos técnicos, sim, especialistas. Os técnicos do processo são chamados os espíritas construtores, que são os responsáveis para fazer a ligação da mãe com o espírito, com aquele que vai reencarnar. Existem esses espíritos construtores, que inclusive, Jeremias, mais uma vez trazendo, o André Luiz, Missionário da Luz, capítulo 13, ele descreve isso de uma forma assim, magnífica. Diga você, vale a pena o estudo. Não leia correndo. Leia estudando cada frase, cada parágrafo, decodificando, que eu posso lhe garantir, quando você concluir a leitura, um nível de conhecimento assim bem bacana, você terá agregado ao seu arcabouço após a leitura desse capítulo. Muito bem? Então, Jeremias, nós aqui já confabulamos sobre a sua pergunta e já respondemos ela, acreditamos, de maneira satisfatória. Caso você não fique satisfeito com algum processo, fique à vontade, Jeremias. Pode perguntar, que nós estamos aqui, já agradecemos pela sua participação. A Elinda Batista, Recreio, Rio de Janeiro, ela faz assim: por um acaso, na hora final, eu posso trocar os meus pais? Ou trocar de vida? Linda, você é ótima. Hein, Selenita? Eu posso trocar de pai?
poderia, antecipadamente, no período do planejamento. Nem todos têm esse grau de evolução para fazerem a opção, mas, na medida do possível, os instrutores ali tentam conciliar, não é? Desde que não fuja a uma diretriz maior. Mas na hora, no momento de você reencarnar, você vestir o corpo matéria, aí fica meio tumultuado, meio não, completamente tumultuado, porque não é ao acaso, os pais não são escolhidos por sorteio, os pais são escolhidos pela conveniência daquela convivência, daquela interação com o ser que está reencarnando. Então é uma coisa planejada, pensada, pesada e medida. E isso você não pode fazer uma troca súbita, onde nada disso foi ponderado. Então, não precisaria existir planejamento que assim fosse. Então, a minha resposta para... Narivalda? Como o selenista falou, essa desistência pode haver antes, né? Porque você tem todo se aproxime mais do microfone, por favor, querida. Se aproxime mais, isso. Deixa eu ver. Essa desistência, tá ouvindo? Melhorou. Como a Selenita falou, essa desistência pode até acontecer antes, mas não no finalzinho. Quando ela fala finalzinho, linda, eu entendo o que você fala no momento que já está no processo que a mãe está parindo. Nesse momento fica complicado, apesar de que pode haver alguma influência, né, no parto. Eu acredito que possa haver alguma influência e dificultar esse parto, mas essa desistência de pais, primeiro porque a fila para reencarnar é longa, muito longa. Não é assim, eu não quero esse pai não, eu vou para o outro. É tudo muito bem estudado, planejado, organizado, conversado. Então, assim, de uma hora para outra, não. Linda Batista, querida. Para além do que as meninas disseram, observa. Trocar não é bem o verbo. Trocar na hora final, mas você pode desistir. A literatura nos traz isso. Como é que é isso, Renilda? Você escolheu, digamos, para reencarnar na família de Selenita, porque você precisa ajustar alguma coisa com os membros daquela família, ajustar ou impulsioná-los no seu processo evolutivo. Mas por alguma razão, você disse, opa, não quero ir mais não. Você aí desiste. O que pode acontecer é o aborto espontâneo. Você pode desistir, você tem um livre-arbítrio para fazer isso. Então, você não pode trocar, como você disse. Ainda não lemos na literatura o que você está trazendo. Na hora final, trocar. Mas você pode desistir. O que é esse desistir? O que vai causar um aborto espontâneo, que geralmente as pessoas colocam, tomou um susto, fez daquilo. Não. A doutrina nos explica que, normalmente, quando isso acontece, é porque o espírito desistiu daquilo que ele havia planejado. Achou-se, digamos assim, sem a devida capacidade para passar por o seu planejamento, né? Para vivenciar o que ele organizou juntamente com a equipe espiritual. É uma questão do espírito, ok? Sim. Você quer comentar, Selenita? É só reforçar isso, que desistir, sim, pode acontecer, sim. Agora, trocar esse espírito, esse irmão, de ir para uma família onde não houve qualquer planejamento, e as experiências que eles têm que viver, vai ser tudo ao acaso, tudo no improviso, então, decididamente não. Aqui, Márcio, um abraço, Márcio Ventura, do Centro Vitória da Conquista Bahia. Aquele abraço para você, querido, conosco aqui, fazendo perguntas. Isso é maravilhoso, Márcio. Nos dá muita alegria na alma, o nosso espírito vibra. Ele pergunta, o que acontece
com os espíritos que abortados de forma brutal e mesmo de forma natural. Nerivalda? De forma brutal. Com certeza, ele vai ter uma perturbação, né? Pode acontecer muita coisa, vai depender do grau de aceitação que esse espírito tiver com relação àquilo. Se ele for um espírito que vai ficar perturbado demais, ele pode ficar com raiva, né? E pode querer se vingar, isso tudo pode acontecer. E pode acontecer também dele entender. Isso depende muito do grau evolutivo e consciencial do irmão. E Ok. quando é um processo natural, é porque não Ou o que nós acabamos de provavelmente dizer, é o que nós acabamos de falar. O processo natural é quando o espírito desiste. Né? A gente já sim, antecipou, de alguma forma, a resposta dele quando ele diz assim, e mesmo de forma natural. De forma natural é essa desistência. Selenita, desistente. o que acontece com o É, espírito que é abortado de forma brutal? quando acontece de forma brutal, esse espírito precisa passar por um período de readaptação, porque ele estava já todo pronto, preparado para iniciar o seu novo estágio e lhe é cortada essa oportunidade. Então, isso gera um aborrecimento, uma revolta, e ele retorna de onde ele já estava e ele precisa ser requalificado, isto é, ele precisa entender, ele precisa se liberar das mágoas, do sentimento de derrota, para reiniciar a sua nova requalificação, seu novo planejamento para um desenlace legal. Uhum. Para além do que esse Tavares acabou de colocar, tem também o livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio. Viu, Márcio? Lê esse livro, um livro muito bom. Acho que é Deixe-me Viver, o nome do livro. Agora, sim, quando o Selenita traz, Márcio, revolta, isso vai depender, como a Nerivalda trouxe muito bem, vai depender do espírito. Se é um espírito mais caminhado, esse sentimento de revolta, ele não será envolvido por esse sentimento. Ele vai entender os pais, ou a mãe, no caso, e vai prosseguir a sua jornada no mundo espiritual e aguardar uma nova oportunidade. Agora, se for um espírito ainda, digamos assim, que traz características da inferioridade, aí sim ficará revoltado e pode, inclusive, adentrar num processo de obsessão para com as pessoas que fizeram aquilo. Isso é fato, gente. Não é conversa da carochinha, isso é real. Recebemos em nossa casa uma jovem que fez um aborto. Essa jovem sofreu transtornos psíquicos sérios. Ela precisou de um acompanhamento espiritual, um acompanhamento psiquiátrico com medicação e um acompanhamento com a família. Foi preciso esses três aspectos unidos para ela conseguir se reequilibrar. Hoje é uma jovem que trabalha, ela tem toda uma vida organizada, se reestruturou, mas porque houve a participação desses três núcleos de trabalho. O aborto, a doutrina espírita abomina de toda e qualquer forma, a não ser que a mãe esteja correndo risco de vida. Aí sim, nessa situação, o livro dos Espíritos nos diz que esse aborto é permitido. Do contrário, não. Nós não adotamos, nós não levantamos a bandeira do aborto. Inclusive, os benfeitores nos dizem: a mulher que sofre qualquer tipo de abuso e por essa razão ela é engravida, se ela levar a gravidez até o final e depois doar essa criança a alguma instituição, ela tem méritos, ela é benquista aos olhos da espiritualidade. Né? Assim nos dá notícia a literatura espírita. Portanto, o aborto é uma das situações ou das decisões mais doloridas que qualquer ser pode tomar. O melhor é que deixe que a gravidez vá até o final e conduza este ser que reencarnou a alguma instituição que aceita
como doação. E nós agradecemos aqui a você, Márcio, agradecemos a Linda e também a Jeremias pela participação valiosa de vocês. Agradecemos a Nerivalda por estar conosco, a Selenita, os nossos internautas que agora ou mais tarde irão assistir o nosso programa. O nosso muito obrigada. Que Jesus os abençoe. Programa assim extraordinário, com a participação do público, com a participação dessas meninas. E solicitamos, então, já no finalzinho, que nossa Nerivalda, por gentileza, querida, profere a prece final. Ok, muito obrigada. Eu agradeço a todos, viu, pela companhia, agradeço aos irmãos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por nos permitir estarmos juntos, por nos envolver com sua energia de sabedoria, de paz, de amor. Que possamos dizendo do fundo do nosso coração, com gratidão: Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que soubermos e quisermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.